Pedimos ordem e licença aos mentores da casa, aos anjos guardiões de cada um de vocês e a vocês, para poder fazer uso da palavra nesse sagrado ritual do encontro. Já tão higienizado espiritualmente como foi, como sempre é aqui no GEM. É um ambiente à parte, né? Mais uma vez, uma gratidão eterna a vocês, trabalhadores, que nos proporcionam isso. Bom dia pra gente. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo bem não foi tão forte quanto bom dia, mas a gente imagina que não esteja bem. Mas vai ficar, com certeza. Essa é a promessa do Cristo. E a gente acredita nessa promessa. O Kardec orienta a gente que devemos ter um estudo sistematizado. Ter uma sequência no estudo. E as casas que eu falo mais de uma vez no ano, eu procuro dar uma sequência. Quem teve aqui no último estudo que eu fiz, eu falei sobre saúde e caridade. Eu quero agregar agora mais um item, as emoções. Será que elas interferem de alguma maneira na nossa saúde e na nossa caridade, que é evidenciada? Mas antes de iniciar aqui a falar sobre o tema, vocês devem estar vendo ali um mar revolto e um mar sereno. Tem muita relação com a emoção nas passagens do Cristo pelo Evangelho, na sua simbologia. Mas antes de iniciar, estava esses dias passando a JK aqui, tinha lá uma criancinha fazendo birra no meio do asfalto, o sinal abriu, vinha um caminhão. A mãe arrastou essa criança que machucou a perninha dela toda. Quem que machucou a criança? A mãe. O ideal seria deixar no asfalto o caminhão vindo. Foi um mal necessário para evitar um mal maior, né? Quem tem filhos que leva para a escola de manhã cedinho, época de inverno, é agradável, é gostoso, é prazeroso para a criancinha sair debaixo dos cobertores e ir para a escola. Mas por que a gente leva nossos filhos na escola? Porque a gente quer um futuro melhor para eles, que eles tenham um bom trabalho. E esse bom trabalho, a gente imagina o seguinte: ele vai ganhar um pouco mais e vai trabalhar um pouco menos, porque ganhar pouco e ralar muito, muitos já fizeram e não querem isso para os filhos. Mas para o filho, naquele momento, é desagradável, não é? Pode até gerar uma dor. Pois é assim que Deus faz com a gente. Quando eu estou fazendo birra no asfalto, ele vai me puxar, vai machucar um pouquinho. Quando eu estou com preguiça de sair dos cobertores para poder ir para a escola, ele vai fazer, porque ele quer um bem maior para a gente. E as nossas dores, a gente pode começar a percebê-la dessa forma. Deus tem uma visão muito mais ampla, tal qual os pais têm diante dos seus filhos, uma visão mais ampla do que é a vida de fato, que não é aquele mundinho restrito da criança do videogame para a cama, para comer as coisinhas, abrir a geladeira, tá farta lá. Não, a vida é mais do que isso, e nos pede mais do que isso. Então, se a gente olhar para nossas dores dessa forma, de repente vai vir um consolo aí. Bem, vamos iniciar aqui então. Eu vou relembrar um pouquinho sobre o que eu falei sobre saúde, que a gente ampliou um pouquinho o conceito na época. Quem estava aqui vai relembrar, e quem não estava, está vindo pela primeira vez hoje, nesse estudo, vai poder ter uma breve histórico aí. Vou falar uns 10, 15 minutos sobre esse tema e entrar nas emoções. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, ele traz um item muito interessante. Primeiro ele fala de Moisés, depois fala de Cristo e fala de Espiritismo. Ele vem nos trazer a aliança da ciência com a religião. Fundamental a ciência que estuda as leis da matéria, que nos proporciona alívio de dores. Porque se Deus quisesse o nosso sofrimento, não permitiria que a penicilina chegasse à Terra, a anestesia, a morfina e vários remédios, né? Infelizmente, em Juiz de Fora tem pouca farmácia para achar esses medicamentos. Né? Pois é. Então, a ciência é fundamental porque é ela que estuda isso. O Espiritismo não tem as receitas aqui para uma melhora física. Ele tem as receitas para uma melhora espiritual. E é a ciência que faz isso. E também tem as ciências, né? A psicologia é uma ciência que estuda as questões das emoções, do comportamento humano, de outras dores que iremos falar aqui. E é necessário andar as duas juntas. Fundamental. Então, Kardec traz isso para a gente. A Organização Mundial de Saúde nos alerta que para ter saúde não basta só você estar bem fisicamente, você tem que estar bem mentalmente, socialmente e também ecologicamente. Se você tiver um ambiente poluído, você vai ser contaminado ali e vai acabar adoecendo. E a nível espiritual, pelos estudos da obra espírita, como sabemos que os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que a gente imagina, a título de interferir na nossa saúde, de
proporcionar em nós doenças que têm as suas matrizes na influência espiritual. E uma casa espírita tem esse papel muitas vezes. A gente chega aqui às vezes com a turminha que a gente acaba trazendo conosco. Imagina numa guerra aí, ou num local que esteja precisando de pessoas de socorro, você tem uma maca, você vai ter que ajudar. Tem várias pessoas no campo lá, você não vai conseguir ajudar todo mundo. Aí aquelas pessoas vão estar com você, mas geralmente a gente entrega no hospital e volta para o seu trabalho. Como a gente não tem conhecimento das leis espirituais, essa turminha fica com a gente dia, noite, meses, porque eu não tenho hábito muitas vezes de vir numa casa espírita, que aqui nós estamos trazendo essa turma que muitas vezes não sabe que desencarnou, e só na nossa chegada aqui, a gente recebe o alimento agora aqui, a palestra, o passe, os tratamentos, e a turminha que nos acompanha, por misericórdia divina, são orientados e são recolhidos, ficam aqui para serem encaminhados para outros setores, e a gente sai mais leve. Esse é um dos motivos também que sai. Então, a nível espiritual, tem muita influência. É importante que a gente conheça essa verdade para nos libertar de algumas dores. Falamos também aqui dessa passagem no Evangelho, e toda vez que a gente chegar numa casa espírita, ou aqui pode ter pessoas que frequentam outra religião, na sua conversa com Deus, fica aqui uma sugestão de Kardec, uma proposta, não uma imposição. Ele fala: meu Pai, cura-me, eu quero me curar. Mas faça que a minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Porque só o corpo curar e a alma, a origem das dores, não for sanado, é questão de tempo passar a sair em outros órgãos do nosso corpo. Alguns exemplos que a gente trouxe de espíritos que estão na deficiência de algum nível, mas que são espíritos fortes, saudáveis, que deve ser o nosso foco. Porque podemos estar passando por situações difíceis agora, a gente tem um passado, o Espiritismo ensina a reencarnação, e nós semeamos de alguma forma. E tudo que nós semearmos, é o outro que vai colher? Somos nós. Então agora eu posso estar colhendo algo de um passado que eu não era mal, eu desconhecia as leis divinas, mas agora eu estou preparando para mim um novo futuro. Mas essas questões é importante serem resolvidas e ser sanadas, para que a nossa consciência fique em paz. Então, alguns exemplos que a gente trouxe: esse mocinho aqui que mesmo nessa condição teve 4 filhos, não é qualquer espírito que reencarna nessa condição, não tem nada de estar pagando nada, está retificando alguma coisa na vida e contribuindo para a obra da criação. São almas fortes que passam por esses desafios. Quem tem algum tipo de deficiência, saiba que são almas fortes, porque uma alma fraca, frágil ainda, desculpa o termo fraco, é bom te educar as palavras, uma alma frágil, como diz Emmanuel nesse livro, reencarna na mordomia, porque não dá conta ainda de acessar algumas demandas e pouco a pouco vai sendo preparado. Então, quando uma dor chega até você, saiba que você já está ficando forte espiritualmente. E o Pai do Céu não vai mandar uma fatura para uma alma que não tem ainda condição de acertar as contas. E o Pai do Céu é misericordioso, Então está aqui esse mocinho também, com a cabecinha desse jeito. Falamos da mãe dele, que aos 7 anos de idade não dava mais comidinha na boca, mandava ele se virar para dar o suco dele, porque ela dizia: eu não sei se o Cláudio vai ter minhas mãos amorosas para sempre, eu posso desencarnar amanhã, e se ele não tiver a sua independência, mesmo diante da sua limitação, vai virar um espírito doente. Quantos filhos nossos, adolescentes de 40 anos de idade, que os pais fazem tudo, ficam almas doentes, porque ficam filhos dependentes. E não tem nada pior para um espírito ser eternamente dependente de alguém, o cordão umbilical não ser cortado. Então, ter esse procedimento é fundamental, e o Cláudio agradece profundamente. Falamos disso, isso tem gravado, se eu não me engano, tem aí, na palestra anterior, mais detalhes. Bem, ampliamos ali o conceito de saúde, que é muito mais do que um corpo físico estar saudável. Caridade, o Espiritismo nos ensina muito sobre a caridade, Alguém lembra qual que é o conceito de Jesus para a caridade? É o BIP, muito bom, Pedrosa. Está aqui o BIPzinho aqui, BIP. Benevolência para com todos. Esse todos aqui inclui aquelas pessoas que chamamos de inimigos, tá? Só para bastante esquece, A gente acha que é com todas as pessoas que eu amo. É com todos que eu gosto, não. É benevolência para com todos. E se estende um pouco mais, Magali? Vai para os animaizinhos também, vai para com a natureza. Benevolência para com todos. No budismo lá orienta que devemos ter amor por todos os seres sencientes, todos aqueles seres que sentem, Então é importante esse conceito entender. Indulgência para com as imperfeições alheias. Mais ou menos assim,
como aconteceu, acho que eu já contei aqui o ano passado, em outro estudo, eu estava fazendo uma palestra numa casa onde o chão era de taco, uma madeira lá, e a porta de entrada era por aqui. Tinha uns 40 minutos de palestra, aí entra uma moça com um decote grande, com um salto alto, né? Imagina nesse silêncio. Aí, toque, 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 toque. Se pudesse, naquela hora, ter uma câmera de TV, uma mini câmera na cabeça de cada uma das pessoas, eu tenho certeza que estava assim os pensamentos. Ô, minha irmã, seja bem-vinda na casa do Senhor. Será que não estava, não? Pois é. Quando Jesus orienta Pedro, Pedro, você me ama? Pergunta 3 vezes. Aí o Pedro tem que entender, porque Jesus tinha essa pedagogia, ele repetia ali várias vezes. Aí o Pedro, não, Senhor, amo. Então recolhe e acolhe os filhos do Calvário. Essa moça no final nos chama com um atendimento fraterno e veio dizer que estava pensando em suicídio. E que alguém que tinha medo do espiritismo, porque ali dentro batia esse tambor, acendia-se vela, ele desconhecia, pior, vai ali que pode te orientar. E ela veio no lugar certo, eu penso. Eu não sei se o pensamento foi correto das pessoas, mas é uma reação natural, é normal, não é nenhum julgamento. É que a gente consiga ampliar esse conceito de indulgência, porque ela não fez diretamente nada com ninguém, ou fez. Indulgência muitas vezes é isso, é evitar o controle, estar numa fila, tem alguém ali entrando na frente e tal, eu não sou o segurança, eu não sou o trabalhador daquele mercado, tem pessoas que é responsável por aquilo, porque eu queria controlar a vida dos outros, que é uma fonte de sofrimento enorme que as pessoas não têm noção, é falta de indulgência. Deixar o direito ser, como diz o Chico, né? A mim o dever de ser melhor a cada dia, ao outro eu dou o direito de ser como ele quiser, porque as leis físicas, humanas e de Deus, há de conversar com ele se for necessário. E é isso, indulgência é mais ou menos isso. Porque se não for indulgente com as pequenas causas, que não tem nada diretamente afetando a mim, quando a vida me convidar a perdoar, porque aí sim, o perdão vai ser algo que foi feito diretamente a mim, uma traição, um abandono, uma agressão, seja física ou verbal, aí sim eu vou precisar usar o recurso, o medicamento do perdão. Se eu não treinei na indulgência, vai ser difícil você ter capacidade de perdoar. Então, a vida diária nos dá vários motivos para sermos indulgentes, né? Não é fácil não, meus amigos, não é fácil não, viu? Já vi falando de emoção daqui a pouquinho, não tem nada fácil na orientação do Cristo não, mas é possível. Só que benevolência é para a gente também, né? Não é só com os inimigos, com as pessoas, mas conosco também, sermos benevolentes conosco, indulgente para com as nossas falhas, que a gente vai ver, estando consciente de querer seguir o caminho do bem, que a gente erra, ou não. Quem está aqui dando passe e ajudando, vai se perceber em algum momento, falhando, fazendo coisas que racionalmente eu sei que não deveria mais fazer, mas ainda me pego fazendo. Não sei se acontece, mas comigo vira e mexe acontece. E se eu caio na culpa, eu não sigo a tarefa do Mestre. Porque o Pai do Céu não quer saber o que você foi ou o que você fez. Ele quer saber o que você quer ser a partir de agora. O seu passado deixa que ele vai acertar bonitinho, em pequenas parcelas, proporcionalmente à sua capacidade. Siga em frente e confie. Porque a culpa geralmente, quando eu quero ser o Deus de mim, me julgar. Eu não tenho a medida exata, eu vou pesar na cobrança. A mágoa é eu querer ser Deus do outro. Eu também não tenho a medida correta e honesta e justa. Deixa o Pai do Céu fazer isso, que Ele tem todas as condições de fazer as avaliações. E perdoar também as nossas ofensas. Por isso a gente trabalhou aqui o que o Kardec traz. Importância de ter o autocuidado. Quem anda de avião, ou já andou, tem a orientação. Se as máscaras descerem, coloque primeiro lá no piloto. Não é isso? Não, né? É em você. Mas sua mãe está do lado, em você. Você ficar bem, isso não é egoísmo. Para aí sim você tem condição de ajudar muitas pessoas. Então é importante esse autocuidado. Quem se propõe a fazer caridade, você está cuidando, assim como os médicos cuidam, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, eles cuidam. E quem cuida do cuidador? Ou somos homens de ferro e mulheres de ferro que nunca adoecemos. Estou ali, me dispondo a estar ajudando, a energia vai acabar um momento. É necessário ter esse autocuidado. É o que nós falamos também no estudo anterior que Kardec propõe para a gente. Falando nisso, em corpo, tem 3 elementos básicos que é fundamental para o nosso corpo estar bem. Vocês lembram quais são?
Alimentação. Nosso corpo é vivo, precisa comer coisas vivas. Eu só como processados, enlatados, ensacados. É importante. Exercício físico. Quem tem cachorrinho em casa, gatinho, sempre está ali os bichinhos espreguiçando. Quem que espreguiçou aqui hoje de manhã? Fundamental, né? Aí depois passa 30 anos, doutor, minha articulação está ruim, tem um remedinho para ajudar? É importante você fazer a sua parte. Uma boa noite de sono é fundamental. E tem uma que é mais importante que essas anteriores aí. Vocês sabem qual é? Só para testar a memória, quais são as 3 coisas que importantes para o corpo? Acabei de falar, hein? Nossa memória é muito fácil. O que é? Alimentação, atividade física e o sono. Só que tem uma que é mais importante, né? Kardec pede para a gente amar o espírito, mas também cuidar do corpo. Não adianta ficar na academia malhando, ficar bonitão, segunda a segunda, como também ficar no centro espírita, numa igreja de segunda a segunda. Ter o meio termo, saber que é importante cuidar de ambos, como sugere os espíritos, é fundamental. Porque isso só eu posso fazer por mim, só vocês podem fazer por vocês. Eu amo demais a minha filha. Se ela chegar ali e precisar, assim, uma notícia que ela precisa de um transplante de coração, eu sou capaz de doar o meu para ela. Porém, se ela chega ali e fala, papai, estou morrendo de sede, bebe uma aguinha para mim matar minha sede. Esse simples gesto. É possível? Pois é. É a tarefa que cabe a cada um. Só você pode fazer pelo seu corpo o que nem Deus pode fazer, desculpe informar. Ele pode oferecer todos os recursos. Estou à porta e bato. Se não abrir, eu não posso entrar. Busque e achareis. Eu não vou lá e vou entrar na sua casa e te trazer. Então é um esforço que é individual e intransferível. E quantas vezes a gente sofre por isso? Porque a gente estuda sobre livre-arbítrio, né? Só que o nosso livre-arbítrio, ele vai até aqui a página 2. Daqui para lá, você pode amar demais da conta. Você não pode fazer isso com o seu filho, né? Então são esses ensinamentos que é muito difícil para a gente. A irmã Rosália, umas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ela traz uma frase que me marcou muito, me libertou. Ela falou assim, está lá escrito: submeta-te ao limite de fazer o que você pode. Eu quero fazer muito, mas eu não posso fazer por todos. É importante saber como ajudar e entender os seus limites e as suas faltas de capacidade e passar a bola para quem dá conta de resolver aquelas questões. 3 itens eu falei que é importante para o corpo, mas tem um que é mais importante e que vai ajudar muito nas emoções. Muito. Quinta-feira, na cidade de Bicas, a gente fez um estudo lá e no final uma pessoa me procura e me fala que esse recurso que eu vou falar agora está ajudando ela demais da conta na depressão que ela tem passado já há mais de 18 anos. Agora ela encontrou um recurso, esse recurso que ela encontrou por conta própria, que está fazendo, que está auxiliando demais, que tem feito ela conseguir controlar um pouco as emoções e os pensamentos. Alguém se arrisca a dizer qual que é o instrumento que todos nós fazemos diariamente? A prece, ela ajuda, mas antes da prece, quando uma criança nasce, qual o primeiro ato que ela faz? Chorar. Não, para chorar tem que ter ar. Sem ar ela não chora. Ela inspira. Então, a maior fonte de vida para a gente é a respiração. Quem respirou aqui hoje? Não, a pergunta é essa mesmo. Quem respirou aqui hoje sabendo que estava respirando? Não é um ato automático que eu não utilizo esse recurso divino, né, nesse pulmão que é capaz de tirar o oxigênio do ar. Monte Sinai tem uma câmara hiperbárica com oxigênio potencializado que pode curar feridas de diabetes. Ali tem um oxigênio puro que elimina algumas bactérias e no nosso corpo eu não faço isso. Quanto paga para respirar? Pois é, você inspira. Qual que é o último ato quando alguém deixa o corpo físico? Expira. É fundamental. André Luiz chega a falar que 75% do que nós precisamos para estar encarnados vem do ar que a gente respira. É a única forma que a gente consegue chegar no nosso sistema nervoso autônomo, aquele que faz você não pensar na digestão. Espera aí que eu estou digerindo minha comida agora. Não, espera aí que o meu coração vai bater agora. Espera que o meu pulmão está batendo, vai pegar o oxigênio agora. A gente faz isso automaticamente. A única forma de eu chegar nesse meu sistema nervoso autônomo é pela respiração. Às vezes eu quero tirar a teia de aranha debaixo da mesa, dos cantinhos da parede, mas não tiro esse ar poluído que está aqui, impedindo que eu consiga extrair os recursos que vêm do fluido cósmico, fonte de tudo. Mas já falamos muito isso tudo aqui. Vamos começar então, aqui, até Jesus suspirou, viu?
estava sendo testado pelos fariseus, o apóstolo Marcos diz, Jesus suspirando, né? O que é suspirar? Inspirar profundo e longamente. Respondeu, disse, quantas vezes eu respondo no bateu, levou, e não paro para pensar um pouquinho. Então até o Cristo precisou. Vamos falar das emoções então? Emoção e sentimento é a mesma coisa? A gente acaba confundindo, né? Essas questões aí. Com respeito a profissionais ou estudiosos da psicologia que possam estar presentes, a gente vai pautar a nossa fala a partir dos estudos que Joana de Ângeles traz para a gente, da sua série psicológica, de conversas com pessoas profissionais dessa área que falam sobre o assunto, sobre alguns estudos pessoais também. Vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre as emoções, que machuca tanto nós, como também nos deixa muito felizes também. Bem, hoje em dia, se pode ser essa dor física, não vinha alguns medicamentos aí. A dor física, você pode estar sentindo, você vai ser medicado, ela consegue ser estagnada, você nem sentir mais, ficar anestesiado. Mas as dores emocionais, você pode correr no pronto-socorro, pode correr no campo morto. Tem jeito? Essa é danadinha, né? Antigamente o pessoal ia lavar roupa, não tinha máquina de lavar não, trouxa nas costas, vai lá pro riozinho, mas bater a roupinha lá, né? Dá tempo de pensar muito não. O que eu tenho feito com as minhas horas vagas do tempo que a máquina de lavar faz por mim, o que eu não preciso fazer mais? Quais são as ocupações que eu tenho? Quais são os pensamentos que eu tenho alimentado? Não é nada de errado não, são necessidades de uma evolução, de um espírito que é imortal, porque nós temos um corpo físico, mas também temos um corpo emocional, ou corpo astral, que André Luiz traz. Quem estuda as obras espíritas no plano espiritual, André Luiz está lá, fora do corpo físico, ele dorme, deixa o corpo dormindo e vai encontrar com a mãe que está no plano superior. Então é esse outro corpo que chegou o momento de ser trabalhado. E se você está passando por alguma dificuldade emocional, saiba que você já está começando a ter uma musculatura em outro nível. Porque para ter músculos, quem vai para a academia não pede para ficar numa rede não, né? Fica lá pegando um pezinho. E é isso. Quantas pessoas têm saído pela porta do suicídio de não suportar mais uma dor emocional? Quantos jovens? Daqueles que não teve uma mãe como a mãe do nosso amigo ali atrás, que nós comentamos, do Cláudio, que são jovens que sabem falar 3, 4 línguas, têm uma capacidade intelectual, mental enorme, mas uma enorme fragilidade emocional porque não teve nenhuma frustração. E amanhã a namorada ou o namorado diz, não quero mais ficar com você, vou ficar com seu amigo. Como acontece isso? E muitos não suportam, porque teve toda uma facilidade durante a vida. E muitos pais honestamente dizem, poxa, sofri tanto na minha vida, eu agora quero fazer diferente, não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Bem, se você é uma pessoa de caráter justo e honesta, foi aquele sofrimento que te deu essa condição. Você vai tirar do seu filho a base, vai oferecer outra, que gera essas incertezas e inseguranças, né? Então é isso, dores emocionais atualmente têm sido assim alarmante. Antidepressivo, ansiolítico, como é que tem sido vendido, né? E quem está passando por isso, olha, você é forte, viu? Você não é frágil não. É para quem quer, não é para quem quer, é para quem pode ter doenças emocionais. Não é para quem quer, é para quem pode, tem condição. São bioreguladores, é eles que nos motivam, é eles que nos fazem levantar da cama de manhã cedo, aquele cadinho de ansiedade para fazer aqueles projetos, e à noite saber que agora vem o sono. Então esses bioreguladores que nos fazem viver, estar convivendo com as pessoas. Quais são os problemas? São os excessos. Quando eu estou muito para baixo e não tenho nem um pouquinho de ansiedade para levantar da cama, eu quero ficar na cama direto. Quem nunca passou, mas já viu alguém passar por isso, porque é tão alarmante, né? Não ter um pouquinho de força para levantar da cama, a vida perde todo o sentido. Ou aqueles que não conseguem dormir, lutam, conheço algumas pessoas como sofrem, deita na cama, mexe para lá e para cá e não conseguem dormir. Ruim demais da conta, viu? A gente falou do sono ali. Mas é possível, viu? É possível resolver essas questões, porque esses bioreguladores, esses hormônios que vêm muitas vezes ligados com as emoções, o excesso é que é ruim, é prejudicial. Chantagem emocional. Quem nunca foi vítima ou quem nunca fez? Mamãe, você gosta mais da minha irmã do que de mim, viu? Não, eu sei disso, não tem problema não, eu sou coitadinho mesmo.
Quem nunca fez, nunca foi vítima disso. Pois é, a gente às vezes esquece que está sofrendo isso na vida, mas que fez isso um dia. E se a pessoa não tiver uma capacidade de discernimento, gente, a mãe sofre muito. A mãe vai ali e ela sofre demais da conta. E tem filhos que fazem isso, essa chantagem emocional, por anos. Não vou mais na casa de mamãe, não, de papai. A lei de causa e efeito passa por isso também, gente. Essas reações nossas, essas chantagens emocionais, que não é uma violência física, mas é uma violência emocional. Ficar atento com essas questões é importante. Quem faz meditação, ela procura assim, fazer um treino, um exercício, eles começam a identificar que ele não é o pensamento dele. Aquele pensamento está passando, aí ele volta aqui para o foco, se for a respiração, ou ele escolhe uma chama de uma vela, algum ponto, ele volta para aquele ponto. Pode ser de olho aberto, de olho fechado. Ele percebe que ele não é o pensamento dele. Nós não somos os nossos pensamentos. E nós não somos as nossas emoções. Eu não sou aquela tristeza que me invade de vez em quando. Eu não sou aquela agitação que me acomete de vez em quando. Eu não sou aquilo. Conseguir observar isso, que você não é as suas emoções, é fundamental. Para que aconteça algo que é fundamental em nossas vidas, que é o desligamento emocional. O que seria esse troço? Primeiro, é o autodesligamento emocional. Saber identificar que, embora você esteja sentindo muito forte, você não é aquela tristeza. Vê se acontece, já ouviram falar ou já passaram pela situação. Está lá seu filhinho que você ama muito, ou sua filhinha, ou seu esposo dormindo. Aí você vê lá, minha filha está bem. Então estou bem. Aí eu vou lá, minha filha está mal. Então estou mal. Acontece muito isso? Essa ligação, eu só vou ficar bem se os meus familiares estiverem bem. Se eu não conseguir fazer esse desligamento emocional, vai doer muito. Ainda mais se aquele meu ente que eu amo muito tem algum distúrbio e está mal constantemente. Se eu não conseguir fazer esse desligamento, o cuidador vai estar adoecendo junto. Um amigo que é médico recebeu orientação de um espírito, uma vez, uma mediúnica, que ele participava de mediúnica, veio o mentor e disse: Décio, não deite na cama com o paciente. Não é o deitar fisicamente. Não adoece junto com ele, não. Porque ele vai precisar de você, para você cuidar. Porque se você adoecer junto, quem vai cuidar daquele ser que você ama? Não é fácil, mas é possível fazer. Isso não é frieza. Não é frieza. É nessa hora que entra a razão que o Espiritismo nos ensina. É nessa hora. Utilizando qual poder? O mental. De usar essa mente e imaginar. Bem, eu amo demais aquele meu cachorrinho que desencarnou. Mas eu sei, na hora difícil, vontade de chorar? Chore muito. Porque as lágrimas, segundo Carlos Torres Pastorino, são as palavras não ditas. Aquelas palavras que não são ditas, elas saem em forma de lágrimas. Chore bastante, se for necessário. Mas quando voltar à lucidez, comece a utilizar o conhecimento que o Espiritismo te traz. É um ser divino, é um princípio inteligente em evolução, que foi necessário o tempo que ele passou com você, agora ele tem que seguir a jornada dele. Como o seu filho vai ter que seguir a jornada, o seu pai, a sua mãe. Ninguém nasceu a nível espiritual siamês para viver eternamente juntos. Somos convidados a amar um grupo de pessoas, depois aumentar esse grupo e conseguir amar a todos, né? Então, ter esse exercício, utilizar os conhecimentos que nós temos do Espiritismo, entender que a lei de causa e efeito, por mais que eu ame a minha filha, tem 12 anos hoje, se porventura tiver na programação reencarnatória dela, aos 15 ou aos 20, passar pelo desafio do câncer, eu posso amar demais da conta, mas existe uma lei maior e que eu estou chamado a estar ali do lado para estar auxiliando, a amparando, a minimizar as dores que porventura aquele adoecimento possa chegar. Porque é isso, por mais que você ame alguém, existe uma lei muito maior por trás. E não vai ser fácil. Ou acha que é fácil aquela mãezinha arrastar o filho no asfalto para evitar um mal maior? Porque se um olho for motivo de escândalo, é melhor que aconteça o quê? Se um olho for motivo de escândalo, é melhor que aconteça o quê, segundo a passagem bíblica? Pois é um mal menor.
Então são esses ensinos que o Cristo nos trouxe, e é importante a gente trabalhar em cima deles para conseguir fazer pouco a pouco esse desligamento emocional, para a gente não sofrer junto. Eu queria trazer aqui uma mensagem aqui do Evangelho, que tem a ver com a imagem do slide inicial. Lembra dessa passagem? Está em Marcos, Mateus e Lucas. Acalma a tempestade. Está lá o Cristo deitado no barco, a turminha de boa no barco, começa uma tempestade. Lembram mais ou menos dessa passagem? O que acontece? Os apóstolos vão lá e conseguem acalmar a tempestade, né? Não. Eles acordam o Cristo, né? O Cristo faz o quê? Vai lá e acalma a tempestade. O que o Cristo faz depois? Volta a dormir. Sabe por que acontece isso? Bem, tem uma simbologia dos estudiosos aí do Evangelho, tá? Que diz que a água representa muita emoção. Quando você sonha com água turbulenta, água calma, as águas têm esse papel, segundo alguns. O Cristo, por ser uma mente superior, esse é o nosso objetivo, que conhece e consegue dominar esse corpo físico e as emoções, vai lá facilmente e acalma a emoção. É o que ele pode fazer naquele momento distante, onde no desespero dessas águas, eu recorro ao Cristo, começo a orar. Só que depois a tempestade se acalma, a dor passa, estou curado. Cadê o Cristo? Ele está ali disposto a ser chamado a hora que eu quiser e permanecer sempre acordado do meu lado. Mas, como ele fala, eu estou à porta e bato. É isso, saber na hora da tranquilidade, está se preparando, está vindo em grupos de estudo. Hoje eu não vim por causa de dor, eu vim hoje porque eu quero estudar um pouco mais, conhecer essa verdade que liberta. São esses trabalhos que vão nos facilitar a esse desligamento emocional, tanto dos seres que te amam, quanto de nós mesmos, entender que nós somos um ser imortal. Falando em ser imortal, qual é o contrário de alto? O contrário? Quente? Morte? Não, morte é nascimento. Lembra? Nasceu, inspirou, morreu, expirou. Essa vida é imortal. É a tal da vida eterna. O eterno não tem nada a ver com o passado nem com o futuro, só tem um presente. Estamos aqui agora na vida eterna, a nível espiritual. No corpo estamos no espaço-tempo, tem passado e futuro e o presente. Mas a nível de espírito, essa é a vida eterna. E Deus não tem pressa para que a gente aprenda as coisas que precisam ser aprendidas. Interessante essa passagem, né? Do Cristo aqui. Joana de Ângeles fala assim para a gente: ama sempre, é fundamental a gente amar a todos. Mas, conjunção adversativa, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa que tens a missão de salvar o outro. Eu tenho que salvar esse amor meu, ele me bate todo dia. Faz chantagem emocional todo dia, eu tenho que salvar ele, tem que salvar. Ela orienta que não. Não se permita relacionamentos conflituosos. Também não vai pegar aquele pequeno coisinho pequenininho também, que abandonar também não, né? Tem que ter o bom senso e o bom termo. Porque ela continua dizendo: ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Você quer fazer muito pelo outro, mas o outro não quer. E ele pode não querer? Pode, ele tem livre-arbítrio. Quanto tempo eu relutei para querer seguir o caminho do bem? Ele pode, deve? Não, porque vai sofrer, vai machucar, mas ele quer experimentar isso. Aí é lembrar as passagens do Evangelho, do pai lá do filho pródigo, que sai de casa. O pai muito algum fala assim: meu filho, não vai, você vai se dar mal na vida. Não, ele entrega a parte da herança. E na volta, o pai por um acaso fala assim: eu te avisei, falei que você ia lascar tudo na vida. A gente erra assim dos filhos, né? Ele já sabe o que errou, que se lascou, não tem que falar isso não. Não fuma, não bebe, sabe que não pode fumar no bebê, que é ruim demais. Quem está passando pelo desafio sabe a dor que é de não conseguir parar. O pai está lá, braços abertos, acolhe, orienta, faz uma festa, né? Não toca no assunto, porque o assunto dói emocionalmente, machuca as emoções, né? Então, é uma dica que deixa aqui a Joana para a gente. Vamos lá, Joana de Ângeles, o que ela fala que é emoção? Ela define para a gente a emoção da seguinte maneira: a emoção pode ser definida como uma reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado. Você leva um susto, provocou em você uma reação, uma nascente de uma emoção. Ou quando você recebe daquele filho que você fez tanto por ele, anos depois: mãe, muito obrigado por tudo que você fez por mim. É uma reação intensa e breve. Nossa, jamais esperaria que meu filho fizesse isso por mim. Ou aquela pessoa que você ama muito, o telefone toca, você me ligou, e isso desperta em você brevemente
e intensamente uma emoção que vai surgir. E ela fala também o seguinte: a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência. Pensa aí agora, eu quero ficar feliz, eu quero ficar triste. Consegue? É espontâneo. Isso acontece inesperadamente no dia a dia. No trânsito, alguém te fecha, você tem aquela reação. Aí daquela reação você pode ficar nervoso, né? Bravo, reagir com o outro, ou sorrir. Nossa, deve estar atrasado. Depende dos treinamentos que você tem, né? Que você faz dia a dia. Que é músculo, emoção, virtude são músculos, que é o dia a dia que nos põe isso. Está vendo? É espontâneo, você não pensa. Aí então a pergunta: o que é sentimento então? Estou pautado no que fala e nos traz a Joana. O que são sentimentos então? O que seriam os sentimentos? Segundo ela, sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção. Vem aquela reação breve e intensa. Ai, estou angustiado. Estou com angústia. É uma reação. Nossa, me deu uma felicidade aqui agora. Aí quando passa pela razão, quando você conceitua aquilo, vira um sentimento. Segundo a fala da mentora. Esses são os sentimentos. Qual o sentimento que se alimenta mais? Porque essas reações acontecem diariamente. Nós somos seres afetivos, não de afetividade ou relacionamento, seres que somos afetados. E somos afetados, e a partir do que somos afetados, vira um sentimento, ele só permanece se eu alimentar. Como um corpo, se eu não comer direitinho, comer só enlatado, ensacado e processado, vai adoecer. Qual é o alimento que damos para o nosso corpo? Qual o sentimento que eu alimento mais? Então ela conclui, né? A emoção produz o sentimento, que passa a ser júbilo ou constrangimento. Você pode ficar alegre ou ficar muito triste. Expectativa ou a frustração. Você está todo entusiasmado a fazer um projeto, convidou o namorado ou a namorada para sair, ou a esposa ou filho, planejou tudo, mas não falou para ele. Na hora que falou, não quero ir não. Aí veio aqui a frustração. A culpa é do outro? O outro que é responsável? Né? Um amigo que namora, não estou namorando, mas ela sabe? Não sabe ainda não. Você falar para ela também, para ver se ela vai querer continuar. Então o sentimento seria mais ou menos aqui, tá bom? Aí a pergunta é, como a gente falou antes, qual é o sentimento que nós alimentamos mais? Porque nós somos especialistas no que fazemos muito. Dizem os estudiosos aí que para uma pessoa ser boa no que ela faz, ela tem que ter 10 mil horas no que ela faz. Para ser um ótimo cirurgião, um ótimo profissional, 10 mil horas. Então eu me torno e sou especialista no que eu faço muito. Se eu falo muito mal da vida dos outros, sou especialista, sabe? Né? Posso dar até curso. E tem gente que gosta de fazer curso desse, né? O Vitor está aprendendo a reproduzir, né? E sem perceber estamos ensinando. Mas eu também posso ser um ótimo conselheiro. Ser aquela pessoa que nas horas difíceis, todo mundo te procura. Mas, puxa vida, todo mundo me procura na hora que está difícil, nunca vem me contar coisa boa. Olha, você está servindo ao Cristo. As pessoas, as emoções precisam ser ditas. E as pessoas precisam de pessoas de confiança e capacitadas para ouvir. Então o Pai do Céu está te capacitando. Quantas pessoas trabalham em salão de beleza, ou cabeleireira, ou em casa mesmo, está sempre. Releva um pouquinho, pensa um pouquinho, você está sendo útil para Deus, ajudando essas pessoas a colocar essas emoções para fora. De repente o Pai do Céu quer que você faça esse tipo de trabalho. Né? Então, quem viu esse filmezinho aqui, muito gostoso por sinal? Alguém viu? Divertidamente? Aconselho a ver. Tem uma sala de controle na cabeça da menina lá, onde tem esses sentimentos básicos aqui: o medo, a raiva, a alegria, o nojinho, né? A tristeza. E lá a reação é de acordo com o que era mais alimentado. Fica uma dica de um filme aí, né? Qual que é o sentimento que a gente alimenta mais? O Emmanuel, nesse livrinho aqui, Pensamento e Vida, ele fala o seguinte pra gente: que toda emoção violenta, o que é emoção violenta? Raiva, culpa, medo, alegria, felicidade além da conta. Lembra dos excessos? As pessoas, muito jovens, estão usando drogas, usam aqueles comprimidozinhos nas raves, porque quer ficar alegre, e fica muito, mas sendo artificialmente. Então tudo em excesso é isso aqui, ó. Toda emoção violenta sobre o corpo
é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Resumindo essa fala do Emmanuel, que eles buscam muito, né? Vamos falar na simplicidade nossa aqui. Pega um reloginho Rolex. Não, o relógio Rolex está ultrapassado por jovens, né? Um celular de última geração. Põe aqui em cima da mesa. Pega um martelinho. Pá! É mais ou menos isso que fazemos com o nosso corpo se essas emoções são constantemente feitas. Deus pode fazer algo? Pode nos dar vários recursos. Incentivar as pessoas a estarem aqui no Jean, contribuindo com suas energias boas. Eles, para estarem aqui nesses trabalhos, não sei para a maioria não possa saber, teve várias abstinências, seja muitas vezes sexual, de alimento, de procurar estar com a emoção equilibrada, para melhor serem instrumentos do Pai do Céu. Tem todo esse esforço que é silencioso e que a maioria das pessoas não fazem. Para quê? Eu quero estar melhor capacitado para servir o Pai do Céu, de alguma maneira. Então, são essas emoções, isso que faz para a gente essas emoções. Tem uma estudiosa que não conheceu as obras de André Luiz, uma inglesa, a Candice Pert, ela fala assim, quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser a chave para entender as doenças. Ela tem esse livro que chama As Moléculas da Emoção, que é uma estudiosa, lembra que Kardec falou? A importância de aliar ciência com religião. É isso que ela está dizendo e que o André Luiz já fala para a gente, há tempos antes. Quem aqui nunca sentiu esse sentimento? Talvez tenha alguém que nunca sentiu aqui esse sentimento. Já não? Conseguiu identificar que sentimento que é? Todo dia temos motivo para sentir esse sentimento aí. Que na verdade virou um sentimento porque algo me atingiu intensa e brevemente. Aí transformou esse negócio aí. Alguém já quebrou alguma coisa em casa? Sem responder. Jogar as coisas no chão? Pois é. Então eu queria convidar vocês agora a estarem lembrando, não precisa me falar não, guarda vocês. O que te mais faz sentir esse troço aí? Raiva. Aquela situação, mas escolha uma, né? Escolha uma aí e tal, tira do ser. Ou alguém que não tem essa, se não tiver, né? Pensa numa mais leve aí e tal. Mas isso. A carinha fica até assim, não fica? Engraçado, na obra do livro lá, Paulo e Estevão, que o Paulo antes de tornar Paulo era Saulo, né? O Saulo de Tarso, é o Paulo de Tarso das escrituras e das cartas. Ele era uma pessoa muito impetuosa. Quando era um inimigo, seguia o Cristo, ele como Saulo mandava matar. Com muita energia da raiva, porque a raiva é uma energia divina. Né? Agora para onde você vai canalizar, que você vai deixar ela divina ou não. Ele tinha muito isso. Aí quando ele entendeu a mensagem, se tornou Paulo, diz o Emmanuel, nas obras, lá nas entrelinhas, que o Paulo tinha um gesto característico. Porque muitas vezes eu não vou conseguir fazer a transformação do comportamento e do que eu estou sentindo. Ele tinha um gesto que era mais ou menos assim, ele mordia nos lábios. Por quê? Ele tinha esse ímpeto ainda dentro dele, mas ele entendeu que ele estava servindo ao Cristo e que ele precisava conter. E esse era o que diz Emmanuel, o gesto característico. Porque tem pessoas aqui em casa, a gente quer fazer a transformação, que dá vontade, perdão, de desgranar mesmo. Mas não esgana mais não. Já esganamos muito, de ver como filho, como marido, como filha, mas não vai ser pior. Porque diz os mentores que nós vamos encontrar com as pessoas num exato ponto em que a deixamos em algum momento. Então tenta, morde a língua, né, põe água na boca, toma um banho gelado, qualquer coisa. Faz alguma coisinha para evitar. Bem, Kardec é danadinho, né? Ele estava sendo inspirado, intuído lá, e ele traz num capítulo bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item que chama a cólera, que é como se fosse a raiva. Porque olha só, a nossa missão aqui é ser brando e pacífico. Uma alma pode ser arrogante, e como tivemos pessoas, né, quando está no poder com muita arrogância, mandando matar, mandando exterminar, e toda alma que é muito brava, que é contrária a ser brando e pacífico, se for necessário, o Pai do Céu colocá-la presa a uma cama ligada ao balão de oxigênio,
para passar a pedir, por favor, por gentileza, para aquela mulher ou aquele filho que ele só mandava e batia, se for necessário aquela mãe arrastar aquele filho no asfalto, Pai, o que você vai fazer? Por maldade? Por amor. Instituto da Graça. É mais ou menos assim. Nossa missão aqui é tentar o máximo possível, ser brando e pacífico, nem que tenha que morder os lábios. Fazer esse esforço. E Kardec fala o seguinte para a gente, vou resumir aqui com os itens. Olha, muitas vezes é o seu orgulho ferido que te faz ficar com raiva. Você quer ter controle de tudo, que todo mundo faça o que você quer e acha que é melhor. E às vezes até melhor mesmo, mas o outro não acha, o outro tem o direito. É apego à sua personalidade, você acha que é muito importante. Cada encarnação temos uma personalidade. Eu acho que eu sou muito importante. Eu sinto raiva porque as pessoas não me obedecem mais. Você vai em asilos aí, você vai estudando as histórias, pessoas que foram empresários, chegaram a grandes empresas, mandaram, desmandaram, hoje estão lá, com o corpo um pouco frágil, dependendo agora. E a vida acontece essas nuances aí. Quando estiver no poder, se puder ter a humildade, é a característica das grandes almas. Quebra os objetos à sua volta, aqui acho que ninguém nunca fez isso, né? Quando está nervosinho, como diz o outro. Se tivesse uma filmadora te filmando naquele momento, que você não é nervoso, quer ver uma técnica, uma dica? Está nervoso? Antes de reagir, olha no espelho. Se olha no espelho. Quem sabe isso pode ajudar a diminuir um pouquinho aquele ímpeto. Porque se a gente se vê nervoso, a gente, como diz o outro, a gente não fica gatinho, não fica. A gente não fica bonitinho, não fica nervosinho. Pois é isso que ele fala, assim, de se ver. É Kardec que coloca isso nesse item. E também diz, você torna infeliz as pessoas que te cercam, as pessoas que te amam, lamentam profundamente. Tenta lembrar alguém que você ama, que estava muito nervoso, agitado, brigando, batendo. Você está ficando às vezes infeliz naquele momento, porque aquela reação, aquela emoção te deixa triste. Poxa, meu pai fazendo isso, minha mãe, meu irmão. É isso que a gente faz. E Kardec coloca, né, por isso o título foi Saúde e Caridade. Porque na fala de Kardec ele traz para a gente que a cólera é contrária à saúde e à caridade. E essa mensagem à cólera, ela tem uma sequência que tem o espírito Hahnemann, que traz essa mensagem, que é o pai da homeopatia. E lá ele coloca isso, como que nós lesamos o nosso corpo físico. Muito antes do Emmanuel falar, anos depois, décadas depois, já está no Evangelho segundo o Espiritismo isso. Algo que a ciência não conhecia à sua época. Não é fácil, porque são reações breves que vêm e a gente não dá conta às vezes. Quando vê, já foi. Quando vê, já foi. E depois vem uma culpa, né, que é ruim. Tem uma estatística no presídio, tem várias pessoas que estão presas, porque um ato de fúria vai precisar de uma encarnação de vários anos para restabelecer aquele ato ali que foi uma impulsividade. Fazer a respiração, ter os conhecimentos, né? É importante. Então vamos seguir aqui. João também fala que a raiva aqui altera o equilíbrio orgânico e emocional. É isso, nos abala emocionalmente. A raiva é uma reação emocional. Está sendo ameaçado no seu prazer. Você está em casa vendo a televisão, descansando, porque você trabalhou a semana toda. Aí, 9 da manhã, bate lá os irmãos. Já riram, já entenderam, né? Quem que bate lá? Campanha do quilo. Não, é fácil falar que o outro é, né? Ou quem não faz campanha do quilo domingo de manhã aí? Você acha que o outro incomoda, mas eu não. Pois é, campanha do quilo, né? Aí a pessoa vai sentir ali ameaçado o seu prazer. Louvado seja Deus. Ô, meus irmãos, é assim que a gente faz, né? Ou alguém pisa no nosso pé dentro do ônibus. Obrigado, Senhor. Vai Espírito Santo. Pois é, e quando ameaça o seu prazer, o seu bem-estar, a sua segurança, aquele parente seu que você emprestou um dinheiro e te deu um cano. Oh, graças a Deus, que coisa boa. Devolvi para a vida o que da vida eu tirei em algum momento. Porque diz que os prejuízos nossos é isso. Nessa vida eterna que estamos vivendo, imortal, em algum momento eu lesei que um dia vai vir a fatura. Vamos acertar aqui. E chega geralmente nesses prejuízos aí. Que bom, meu filho, que está quitando a lei divina. Aí um filósofo antes do Cristo já trouxe essa mensagem. Em vez de raiva, ele utiliza a palavra zangar. Kardec usou cólera, a gente usa raiva, ele usou zangar. Que é essa mesma reação, esse mesmo sentimento. Aí ele fala assim, zangar
com a pessoa certa. Zangar é fácil, mas zangar com a pessoa certa, que às vezes é meu marido que não faz alguma coisa, a mulher, eu descarrego nos filhos, né? Pois é, na medida certa, na hora certa, né? Não. Em casa a gente conversa, tem gente que não faz isso, nem onde está já vai pôr a raiva para fora, né? Pelo motivo certo, porque briga de casal, como é que desenterra o problema do passado? Mas aquela vez você fez aquilo outro, qual o problema é esse aqui? Aí mistura tudo, né? Da maneira certa, com as palavras certas, né? Isso não é fácil. Zangar é fácil, mas seguir todo esse critério não é fácil. E só uma alma que é justa consegue ter esse autodomínio. Desanima não, eu também não desanimei não. Desanima não. Nós estamos nos construindo. Se pudesse ter uma plaquinha aqui, ó, estou em obras, desculpe os transtornos. Só que tem um detalhe, você vai estar vendo essa camisa nas pessoas também. Desculpa, estou em obra, né? Os transtornos para ele estão em obra também. Estamos nos construindo e precisamos dos outros para poder estar se fortalecendo, trabalhando esse egoísmo, esse orgulho. Eu vou pular essa parte, porque eu tenho 5 minutos só. Eu queria trazer aqui só esse item. Quando você está nervoso, evite a primeira palavra. É igual um dia que abriu ali. Então tenta evitar a primeira palavra. Não é fácil. E também se tiver alguém nervoso do seu lado, e se por um acaso for com um dependente químico, evite a primeira palavra. É sabedoria isso. Porque achar que a pessoa vai estar consciente durante a raiva, entendendo, não. Evite a primeira palavra, porque vai atacar as emoções, a pessoa quer que ela deixe. Se você fala alguma coisa, ela reage. Se você não fala nada, reage também, pelo menos não tem motivo. Então evitar a primeira palavra é uma dica interessante. Alguns passos aqui, caso a gente esteja ou fique com raiva. Primeiro ponto é aceitar o que está sentindo. Porque quem está nervoso... Ivan, você está nervoso? Estou nervoso não, cara. Estou nervoso não. Estou com raiva mesmo. A gente não nega, geralmente? Então é isso. Estou nervoso sim, depois a gente conversa. Então, assumir, aceitar que está sentindo isso, que é um sentimento natural. Ninguém vai para o inferno porque sente raiva. Ninguém vai ficar no umbral porque sente raiva. Vai ficar lá se ficar alimentando essa raiva durante vários anos. E antes de ir para lá, vai desenvolver uma doença no seu corpo físico. Então é isso. O sentir não é problema. Se for necessário falar, fala, chora de raiva. Viu esse termo? Chorei de raiva, chora mesmo. Que a emoção, que a raiva, né, foi alimentada ali, e as lágrimas são as palavras não ditas. Porque se guardar, vai virar ressentimento, vingança, mágoa, vai fazer mal para a gente. Começa depois desse processo, se possível, a indagar. Por que eu senti raiva? No trânsito ele me fechou. Porque eu acordei mais tarde. Porque ontem eu fui dormir de madrugada. Eu já estou nervoso porque eu briguei com a namorada ou com o namorado. Então, se a gente racionalizar e voltar na origem, a gente vai ver que a gente teve participação nisso. O que pode ter levado o outro a fazer o que fez? De repente ele não está muito bem hoje. Fiquei sabendo que ele recebeu a notícia do desemprego. Então ele pode estar um pouco mais agitado. Eu vou ser compassivo porque eu também passo por isso. É esse tipo de indagação que é necessário. Tem um exemplo aqui do pai e da filha. O pai um dia fica muito nervoso da filha, por quê? Ele pede ela, vai lá embaixo e abre a água do torneiro naquele recipiente, de chuveiro, naquele recipiente, bem devagarzinho, para ela ficar quentinha, que eu tenho que dar um banho nos meus pés, quando uma cirurgia que eu fiz. A filha foi, fez igualzinho o pai faz, mas na cabeça dele achou que ia fazer, expectativa. Chegou lá, estava transbordando a água gelada. Como é que ele reagiu? Bravo, gritou demais com a filha, nervoso, tal, até a ponto de quase bater. Mas ainda bem que não chegou nesse ponto, ele nos conta isso no atendimento fraterno. Depois ele começou a pensar, puxa vida, eu criei expectativa que ela ia fazer igual eu faço. E o fato dela, se ela fizesse o que eu queria que fizesse, que é pôr aquela água quentinha, seria como se fosse um afeto para mim, um afago. Eu ser carinhado porque eu moro sozinho e sou carente. E por trás daquela minha raiva tinha a minha carência, tinha a minha expectativa. Então, se a gente analisar esses sentimentos, as emoções, temos sempre participação nisso. A raiva não está no outro que me tira, está em mim, que acessou, como disse esse moço aqui atrás, que eu não falei sobre ele, que ele fala que a raiva é uma legítima reação da alma ao seu ferimento. Algo em mim está dolorido, e alguém externamente
toca no meu ferimento. Imagina um braço ferido, se toca, você dói. Então, aquelas raivas que sente, comece a observar que está mexendo no que está precisando ser tratado em você, que a ferida está bem inflamada. E para a gente caminhar para o final aqui, para encerrar nossas reflexões, direcione a raiva para o que seja bom e justo. Está com muita raiva? Está em casa? Pega uma vassoura, vai limpar a casa. Você vai tirar a teia de aranha, você não sabe de onde, porque é uma energia divina. Você gosta de malhar, de correr? Vai fazer exercício físico na hora da raiva, mesmo que não seja no horário. Direcione a sua energia, porque se eu matar o outro, você vai responder na causa e efeito. Se eu direcionar, pelo menos eu vou estar me aliviando e não descarregando no outro. Mexe com água. Dizem os estudiosos que mexer com água na hora da raiva é bom demais. Se tem louça para lavar, vasilha, lava naquela hora. Se tem um quintal para jogar água, mexe, vai descalço, mexe. Na dúvida, faz isso. Vai dar certo, viu? Tem várias pessoas que testemunharam isso. Bem, uma direção bacana, para de fato encerrar, roubando apenas um minutinho aqui de vocês. Bahia, Santa Cruz Cabral, é onde começou o Brasil. Litoral. Turista vai para o litoral na época de férias, acontece aqui com as praias, sujeirada. Uns jovens mais rebeldes que começaram a fazer, a agredir os turistas. Direcionou sua raiva para o que não era correto. Os outros amigos lá da cidade estão perdendo o turista. Não vai vir dinheirinho, sem dinheirinho não tem comidinha. Um senhor com muita sabedoria, quando eles procuraram esse senhor, o que você acha que deve fazer? Ele, olha, quer saber mesmo? Queremos. A gente não quer repetir os mesmos atos que a gente tinha antes, que levou para a dor. Quero mudar os meus atos. Junta uma equipe, faz uma camisa qualquer, bola um slogan, praia limpa, educação ambiental, o que vocês quiserem. Pega um saquinho de lixo, domingo à tarde ou sábado, naquele sol de rachar, vai lá silenciosamente, água na boca do Chico. Pega a sujeira da praia, usa essa energia, porque vocês vão ter os benefícios. A praia vai ficar limpa, pode ser que algum turista ali, observando aquilo, aprenda. Ah, mas ele não vai voltar para a nossa praia. Pouco importa, você quer servir a sua cidade ou a Deus? Na hora que ele for em outra praia, ele vai estar mantendo limpo, ele vai estar sendo educado, que o processo do Pai do Céu é nos educar. É uma forma de direcionar. É fácil? Não é fácil. Como não foi fácil o Cristo ser crucificado, amar os inimigos, não foi fácil. Então a tarefa, não pense que vai ter o melhor dos dois mundos. Vai necessitar de mim uma energia e uma vontade maior. É uma dica que a gente deixa para direcionar a nossa raiva, porque a fonte dela é sempre o egoísmo, o orgulho e o apego às coisas. Alguém mexeu numa coisa que é minha, que eu não queria ceder, aí eu vou ficar com raiva. Então, esse é o tratamento moral que a gente pode fazer para as emoções que são danosas, né? Agradeço a atenção de vocês, espero poder ter contribuído com alguma informação, porque a desinformação mata mais do que as doenças, quando não tem informação. Gratidão e que louvado seja Deus.